Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Tyler Durden, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, primeiramente quero agradecer e parabenizar pela qualidade e riqueza do seu conteúdo. Este mês faz um ano que encontrei a Machosfera e nesses últimos 12 meses me tornei uma máquina de consumir conteúdo. Não me reservei apenas ao conteúdo da bolha, pois sou um entusiasta de conteúdo intelectual, principalmente o conteúdo de estudo antropológico. Seu vídeo do Ciclo das Eras se tornou um divisor de águas na minha vida, pois após ouvir aquele extenso conteúdo, diversas vezes me coloquei em uma espécie de barganha mental sobre qual seria o rumo que tomaria no meu próprio caminho. Após me deparar com a história e comportamentos humanos, percebi que o espírito é a única forma que encontramos para nos perpetuarmos além da existência material, como você mesmo explicou no seu vídeo sobre a Red Pill espiritual. E a grande vantagem que nós contemporâneos dessa época tecnológica temos em relação às maiores mentes que já pisaram neste planeta é a internet, pois se percebe que a maioria dos avanços que já tivemos vieram de homens que só tiveram reconhecimento pelos seus atos após a sua morte, e a internet encurtou a propagação do conhecimento que levaria anos para apenas meros segundos, como por exemplo o próprio YouTube. Com base nisso, qual sua visão sobre adquirir conhecimento de forma empírica e propagar esse conhecimento, e a visão que adquirimos sobre o mundo através da materialização dessa visão com conteúdos, livros, filmes, músicas e até mesmo trabalhos audiovisuais, buscando assim fazer disso uma base para sua vida? Tenho como exemplo o seu próprio trabalho aqui no YouTube com os seus canais. Um forte abraço, Coruja, e mais uma vez, meu obrigado pela sua contribuição a toda a comunidade e todos os homens. E Tyler Durden, eu que agradeço a sua doação e os elogios, muito obrigado pelo reconhecimento. E a vocês, senhores, que quiserem fazer uma doação aqui ao canal e promover um vídeo de assunto livre e obviamente apoiar o meu trabalho aqui, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, mas vocês podem fazer isso, claro, de formas gratuitas, com um like, compartilhamento, a inscrição e, óbvio, a ativação do sininho aí. E, é claro, vocês podem ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. E uma coisa que eu concluí, já falei em vídeos para vocês, é que o homem, depois que ele se livra de questões materiais, ele começa a sempre aspirar por coisas espirituais. E é claro, a gente tem essa visão mágica, esotérica e fantástica do espírito, de que ele é uma energia que flui de você e domina outras pessoas de formas inimagináveis, incompreensíveis. Não é bem assim, tá? O que eu falei a vocês no vídeo da Red Pill espiritual, resumindo e repetindo aqui, é que o espírito é basicamente o seu caráter, cara. É exatamente o que todas as doutrinas espirituais dizem. Ora, se o seu corpo ele é facilmente dominável por outras coisas que não são você, significa que esse corpo não é seu. Esse corpo não é você, né? O seu corpo ele pode ser clonado, mais algumas décadas aí de tecnologia e ciência, a gente vai conseguir clonar as pessoas. Então, assim, uma pessoa idêntica a você já é possível de nascer, no caso dos gêmeos univitelinos, né? Então, uma pessoa com a sua aparência não é você. É por isso que eu nunca vou dizer que a atração feminina pela aparência é genuína, irmão. Porque se fosse um cara idêntico a você, entendeu? Um seu irmão gênio, por exemplo, pronto, acabou a tal da genuinidade, né? E eu sempre disse a vocês, o homem ele não está interessado só em sexo. Se fosse só sexo, todo mundo ia se resolver como um profissional, né? E não é o que acontece. Então a atração pela aparência só gera sexo, mano. E não é o que o homem quer, porque ele sabe que ele não quer ser validado somente pela sua aparência. Ele quer o pacote completo. Então o corpo ele não é seu. Nem a sua mente é sua, porque você não tem total controle sobre ela. Tem vários momentos do dia onde você pensa coisas que você não queria estar pensando, né? Ou seja, nada nesse mundo é seu, exceto o seu caráter. E o que é o seu caráter? A sua construção como ser humano, é aquela que obviamente você tem total controle. Não são necessariamente as referências e as exposições ao ambiente. O que define você são suas atitudes, como você reage ao ambiente, aos estímulos e recompensas. E isso está 100% sob o teu controle. Daí que surge, por exemplo, aquela ideia de livre-arbítrio bíblico, né? Como Kodama já explicou que tecnicamente não existe livre-arbítrio porque você, na verdade, é manipulado pelos seus próprios instintos, pela sua própria neurociência, vamos pôr assim, né? E ele está correto, porque ele fala de um ponto de vista neurocientífico. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado do vídeo do Kodama, né, falando por que tecnicamente não existe livre-arbítrio. Porém, o livre-arbítrio filosófico, que ele também faz a ressalva, né, o livre-arbítrio
comum de religiões e doutrinas espirituais, ele é, obviamente, irrefutável e inegável, né? E é justamente o que é levado em conta num sistema judiciário, tá? Num sistema judiciário ideal, né? Não o nosso, que ele é completamente zoado, né? Completamente draconiano e literalmente satânico. Mas no sistema judiciário ideal, o que é levado em consideração é a sua capacidade de recusar, por exemplo, a atitude de cometer um crime. Deixa eu deixar mais claro para vocês. O caso de negar socorro ao cometer um atropelamento de uma pessoa. A maioria dos casos no Brasil, segundo os censos, os atropeladores não prestam socorro, eles atropelam e vão embora. Porque, obviamente, eles sentem medo, eles sentem pânico, o corpo trava e eles pensam automaticamente assim, se eu ficar eu vou me ferrar, as pessoas vão me botar na cadeia ou podem até me linchar. Ou ele pensa, eu não quero arcar com as responsabilidades desse ato, então eu vou fugir. Então existe dentro dele ali, né, uma resposta pronta para a situação do medo inata ali, né? Situação do choque e tal. Porém, aquele que para e presta socorro é uma pessoa de caráter completamente diferente. E é justamente isso que é julgado num sistema judiciário ideal. Esse é o livre-arbítrio filosófico e não o livre-arbítrio neurocientífico. O livre-arbítrio filosófico, ele parte justamente da consciência que você tem da inexistência do seu livre-arbítrio neurocientífico, que você é determinado, emocionalmente determinado para certas coisas. Porém, você deliberadamente decide se negar a, por exemplo, o medo e a vontade de não arcar pelas suas consequências ao, por exemplo, cometer um atropelamento de uma pessoa, né? Então, sim, o ser humano ele é emocionalmente determinado, por exemplo, a reagir a algum tipo de provocação e acabar cometendo um atentado à vida de outra pessoa, né? Porém, aquele de melhor caráter, ele arca com as responsabilidades da sua atitude, como também se constrói para ter mais autocontrole, porque ele está consciente de que ele não é simplesmente livre das suas emoções. Beleza, isso é o que define um ser humano, tá? E caráteres, eles são completamente diferentes um do outro. Físicos podem ser muito parecidos ou idênticos, né? Existem censos aí que comprovam que existem 7 pessoas muito parecidas com você no mundo. Isso vale para qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa tem um mínimo de 7 outras pessoas muito parecidas com ela. E eu digo parecidas mesmo, a ponto de enganar amigos e coisa do gênero, entendeu? A ponto de ser sósia, de se passar por você. Inclusive os dublês, eles costumam ser essa pessoa para o ator ali que ele está dublando. A sua mente também, irmão, é igual a de todo mundo, tá? Você vai pensar em sexo, dependendo se você for homem, né? 40 a 55 vezes por dia, se você for mulher vai ser umas 30 vezes por dia. Você vai pensar em coisas idiotas, você vai pensar em piadas, vai lembrar de... Enfim, a mente humana, ela parte de uma matriz, né? Daí a Matrix, de uma ordem comum. Então, ela não é sua, ela não é diferente de ninguém, mas o seu caráter, a sua construção é. Perdoem aí a prolixia, mas é necessário, né? Principalmente no Brasil, onde o QI é bem baixo, e ainda mais falando sobre um assunto tão delicado, porque, como vocês sabem, eu tenho uma fanbase aí, na verdade uma hater base, né? De caras que são bastante mau caráteres mesmo e adoram pegar frases soltas e adoram entender errado de propósito, parece que fazem esforço para entender errado, né? E, obviamente, usar aquela desonestidade discursiva para manipular a minha narrativa em prol, obviamente, de uma difamação de baixíssima estirpe. Tem vários canais assim. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Como eu já falei em vídeos, existe a teoria dos degraus de Maslow, onde o ser humano ele vai passando de etapa em etapa para garantir a satisfação dos seus instintos primitivos, e depois que ele se satisfaz ou simplesmente abandona esses instintos, ele vai chegando a patamares superiores, sendo o primeiro e mais urgente instinto o de satisfazer as suas necessidades fisiológicas, né? Que é, por exemplo, fome, casa, abrigo nesse caso, né? Aquecimento, enfim, meras coisas que te mantêm vivo. Essa é a primeira coisa que todo ser humano vai querer resolver, né? São os problemas que ele vai querer resolver. Logo depois, tendo resolvido isso, ele vai buscar sexo, que é necessário para a sobrevivência da espécie. Então, se ele está vivo, ele vai querer se replicar. Se ele está bem, né, confortavelmente, ele vai querer se replicar depois disso. Natural, é um instinto comum de toda a vida na Terra. Resolvido isso, ele vai querer poder, auto-organização, né, como Maslow dizia.
Com o poder, ele pode garantir a satisfação dos degraus abaixo, né? Ele consegue mais comida e mais sexo. Certo, nesses 3 degraus aí, é basicamente compreensível que os animais, a maioria dos animais vivam assim, a maioria das pessoas vivam assim, e não passem deles, né? Animais sociáveis, por exemplo, eles buscam poder, sim, gorilas, lobos, né? Aquela coisa da alcateia, o alfa e blá blá blá, enfim. Eles buscam poder justamente para garantir mais sexo e mais comida. Com o ser humano é assim, cara. 90-95% das pessoas não saem do 3º degrau, tá? É por isso que esses degraus eles são organizados em forma de pirâmide. Quanto mais baixo, mais pessoas estão ali. E mais fácil, tecnicamente, é sair desse degrau. E também voltar para esse degrau caso você esteja num patamar superior. O 4º degrau é o do autoconhecimento. É quando você vai estudar aquilo que você tem, que não necessariamente é seu, mas é aquilo que você tem, como por exemplo o seu corpo. Aí você estuda o seu corpo, sabe de onde vêm os gatilhos, as suas vontades, né, os seus desejos, como você funciona, como a mente masculina funciona, a natureza masculina funciona, por exemplo, uma coisa que eu tento compartilhar com vocês aqui também, né? Daí você vai tentar entender como a sua mente funciona, lembrando, essas duas coisas não são você, mas por enquanto você está estudando aquilo que você tem, o que faz parte do seu indivíduo. E veja só, o 5º e último degrau é o degrau da espiritualidade, onde você descobre que não tem como você ser seu corpo, não tem como você ser sua mente, é alguma coisa além. Daí você descobre o seu espírito e começa a desenvolver o seu espírito, porque no fim das contas você conclui que é a única coisa que vale a pena desenvolver, porque teu corpo vai morrer e tua mente vai junto. Mas o que fica para a eternidade é justamente o espírito, como eu expliquei na Red Pill Espiritual. Então, para explicar o título desse vídeo e concluir ele aqui também, por que é importante despertar os homens, né? É claro que não é despertar de uma forma de panfleto, tá? Ficar dizendo, olha, você tem que conhecer a Red Pill e não sei o que. Isso não funciona, porque fica parecendo um professor desesperado, né? Quem não odeia receber aulas a qual ele não requisitou? Você gostava de ir para a escola? Você gostava de ir para a faculdade? É uma educação a qual você não requisita. Mas eu tenho certeza que você adora estudar coisas que te interessam, como por exemplo aqui no meu canal, na Machosfera, ou você vê um documentário de uma coisa interessante, ou você lê um livro interessante. Não é que você não gosta de estudar, o ser humano adora estudar, mas de coisas realmente interessantes. É que no passado, o que a gente hoje trata como óbvio, como por exemplo física, química, biologia, era muito interessante porque era descoberta, irmão. Os caras estavam descobrindo e era muito excitante ele realmente, né, descobrir coisas novas e saber como, sei lá, os órgãos humanos funcionam e como a física do mundo funciona e matemática e números. Era muito interessante naquela época. Hoje em dia não, já descobriram, já tá chato, tá ligado? Você não tem aquele prazer em descobrir e tal. É claro que mesmo no passado ainda era para muitas poucas pessoas, para uma raridade, mas principalmente porque a maioria das pessoas vivia numa pobreza inimaginável para nós hoje, cara. Justamente por conta da ausência de tecnologia que só foi criada por conta dos estudiosos do passado. Então você vê que é um paradoxo, né? Cara, o pobre de hoje é o rico de alguns séculos atrás, mano. É o déspota, o rei de alguns séculos atrás. Não tô nem brincando. Então jamais tente panfletar ou despertar ou a Red Pill ou coisa do gênero, tá? Isso é péssimo, ninguém gosta disso. Você vai se sentir que tá jogando suas pérolas aos porcos, porque você vai dar um conteúdo que realmente salva a vida, você vai estar se arriscando ali para fazer isso também, né? Você vai estar dando um conteúdo que mudou a sua vida, mas o cara ele vai jogar de volta na tua cara e ainda com um cuspe. Porque ele simplesmente não está pronto. Então, o que é que eu descobri? Que aqui no YouTube eu posso simplesmente fazer isso de uma maneira bem mais passiva. Eu deixo o meu conteúdo ali e aí fica recomendado para o cara ali, uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Na home dele, ou num próximo vídeo de um vídeo que ele está assistindo. Aí uma thumb chamativa, um título chamativo que ele vai ver. Se ele estiver pronto, ele vai consumir a parada e vai absorver o que é útil para ele, o que ele considera coerente e relevante. Agora, se ele não estiver pronto, ele nem vai clicar no vídeo, ou ele vai parar assim 30 segundos, ou mesmo antes da metade, não vai assistir até o final e vai embora. Esse cara eu não estou interessado, eu não quero que ele fique no meu canal. Se você não assiste meus vídeos até o final, você não é bem-vindo aqui, porque você não valoriza o meu conteúdo e nem está interessado nele. Se você não está interessado nele, você tem que se respeitar e ir para um outro conteúdo.
O YouTube é um mar de ideias, mar de criadores. Você pode encontrar, com certeza vai também, né? Algum criador de conteúdo que é mais alinhado a você. Então não é que eu não aceito críticas nem mesmo as construtivas, né? É porque geralmente as críticas não partem de pessoas que querem ver o conteúdo crescer. São pessoas que geralmente estão alinhadas ao meu conteúdo, que concordam, às vezes até em maioria, mas ele não quer ver o conteúdo crescer. O que ele quer é dizer para si mesmo e para os outros que o conteúdo dele é melhor. Então é uma luta de ego acima de tudo, né? Ele vai sempre dizer assim, olha, por que o Coruja tá errado e por que eu tô certo? É sempre assim, 11 em cada 10 criadores de conteúdo que me criticam agem assim, cara, sem brincadeira. E veja só, é o terceiro degrau de Maslow, cara, o cara quer poder, entendeu? Ele quer criar uma narrativa dele a partir de criticar um outro criador de conteúdo maior, então ele sente que ele está dizendo para o público, olha só como o Coruja está errado e eu estou certo. O cara é sempre assim, mano, sempre assim. E a crítica construtiva é, você vê alguém que tem potencial e você vai lá e diz, olha, você é muito bom, mas você vai ficar ótimo se você fizer isso, e se você fizer isso em cima disso, você vai ficar ainda excelente, entendeu? Isso é uma crítica construtiva. Então você tem que apontar onde a melhoria tem que acontecer, como ela tem que acontecer e por que não está tão bom quanto poderia ser, velho. Mas é claro, o gado médio, ele não tá no quarto patamar de Maslow, mano. Não que eu esteja dizendo que eu sou melhor do que eles em geral, mas veja só, isso aqui é uma crítica construtiva de verdade. Eu mostrei onde os caras erram, como melhorar e por que o erro está acontecendo. O erro é estar só no terceiro degrau de Maslow, que é a busca de poder, pelo ego, de querer ser melhor que outro criador de conteúdo. Por que isso acontece? Porque o ego humano quer se reproduzir, né? O poder ele é para manter ali a sobrevivência da espécie, a reprodução, o sexo em si, e também o cara ganhando recursos para saciar sua fome, certo? Com seguidores, como nós somos seres sociais, com seguidores o ser humano ele ganha muito dinheiro, tá? E a tecnologia ela exacerbou isso. Mas se você voltasse a 350 mil anos atrás, se você fosse amado pela sua tribo, cara, você seria um de mais sucesso ali. Porque é natural dos seres humanos pagarem tributos, fazerem doações para quem eles admiram, proteger quem eles admiram, tá? A gente vê isso no meio religioso, a gente vê isso no meio dos famosos, a gente vê em tudo. O ser humano ele é assim. A tecnologia ela não criou o fanatismo, nem os ídolos, nem os famosos, nem nada do gênero. Ela só exacerbou isso. Isso já acontecia com os alfas das tribos, né? Os pajés lá, ou os reis, né, do passado, déspotas, enfim. Os políticos de hoje, de hoje não, né? Mas de alguns séculos atrás já haviam políticos, já havia democracia desde a Grécia, né? E a tecnologia só tornou isso muito mais fácil. Então, no terceiro degrau, o ser humano ele pensa, se eu for amado, eu terei muito sexo, afinal um dos sistemas de seleção sexual feminina é também o status social, né? O quanto essa pessoa é benquista no meio, porque a mulher sabe que o homem benquisto é um homem com recursos. E o homem também sabe disso, o homem benquisto é um homem com recursos. Então ele quer ser benquisto, ele quer ser amado, ele quer ter muitos seguidores, porque ele sabe que esses seguidores vão, isso inconscientemente, tá? Eu já falei, os degraus de Maslow, ele ocorrem de uma maneira muito inconsciente. É por isso que só a partir do quarto degrau, no autoconhecimento, que você consegue a sua consciência de falar, é por isso que meu ego quer se reproduzir. No fim das contas, cara, resume-se tudo a sexo. Claro que resume-se tudo a sexo. Eu digo isso desde os primórdios do meu canal. É uma das maiores discordâncias que criadores de conteúdo têm comigo. A Epifania discorda muito comigo a respeito disso. O ego, ele está a serviço da reprodução, principalmente no caso do homem que é descartável, o homem autossacrificial, entendeu? E ele só descobre isso no quarto degrau de Maslow, do autoconhecimento. Se ele não chegar no quarto degrau, como diria Jung, ele não fica consciente e o inconsciente domina a vida dele e ele acha que isso é natural, é só, sei lá, o destino. É assim mesmo que tem que acontecer. Ele não critica o porquê ele faz isso. Ele não pensa, ué, por que eu estou correndo atrás de ser amado dessa maneira? Por que eu quero estar sempre certo? Por que eu quero discutir com um monte de... Por que eu perco horas de madrugada conversando com pessoas para tentar trazer o meu argumento, convencer ela de que o meu argumento é melhor que o dela, sendo que eu não vou ganhar nada com isso? Pois é a sua matrix, mano, a sua programação primordial, a sua matriz, agora com Z em vez de X, né? Lembre-se que matrix vem de mãe, e a mãe é que cria o filho e educa o filho. Então, você foi educado pela mãe natureza para agir assim, você está inconsciente disso e continua correndo atrás de ser amado, de ser adorado. Porque você só quer sexo e comida. E a comida, para o homem, ela só serve para manter ele vivo para conseguir mais sexo. Porque ele é literalmente um saco de material genético ambulante, autossacrificial.
O homem ele é absolutamente descartável, ele sabe disso, ele sente isso e ele quer agir assim. Então o poder está a favor da atração sexual, por conta do status, né, que é um excelente artigo de valor para a seleção sexual feminina, a serviço da sobrevivência, proteção, você vai ganhar dos seus seguidores, né, dos seus fãs, muito apoio, muita comida, muita proteção, vai se manter vivo e você como homem, enquanto você está vivo, você é uma besta andante cheia de libido que só vai querer, na verdade, render esses recursos que você ganhou para comer mais gente. Agora, você só começa, não se livra, começa a se livrar disso a partir do 4º andar. Abaixo do 4º andar, mano, é que estão os Blue Pills, tá? O Blue Pill é um animal. O animal, ele vive assim, ele vive em busca de comida, depois sexo, depois poder. Porque o poder é o que garante a ele mais comida e sexo, como, sei lá, os alfas de uma alcateia ou o alfa dos gorilas, né? Ele tem um harém de fêmeas e ele também consegue descer a porrada em todo mundo, roubar a comida dos outros macaquinhos ou dos outros gorilas. Ele consegue caçar melhor, né? Enfim. Então tá vendo, mano? É por isso que é importante despertar os homens para esse tipo de coisa. Busque primeiro o 4º andar, saber o que é que te domina, quais são os títeres do seu corpo, da sua mente, por que você faz o que você faz. E o conhecimento, ele nasce principalmente da palavra porquê. Tá? A palavra porquê é a raiz de todo o conhecimento, cara. Pergunte porquê de tudo. Pergunte por que você age da maneira que você age, por que você pensa o que você pensa, por que você quer o que você quer, por que você deseja o que você deseja. Foi assim que eu cheguei até aqui. Eu ainda vou criar um outro vídeo, né, e postar aí para vocês sobre como ficar substancialmente mais inteligente e explicar como aplicar realmente o meu bordão, né, sabedoria e consciência sempre. Resumindo para vocês, busque sabedoria, né? Busque saber o que te controla e fique consciente disso. É o 4º andar. E depois do 4º andar, mano, o 5º andar é meio que natural, tá? Demora pra caramba, demanda alguma disciplina assim, mas ele vai acontecendo naturalmente. Então, senhores, esse é o vídeo de hoje. Muito agradecido ao Tyler Durden por promover esse vídeo. Muito agradecido a todos vocês que apoiam o meu canal aí de diferentes formas, doadores que dão like, compartilham, comentam, todos os elogios, enfim. Grato a todo o apoio que tem dado. Vejo vocês no próximo vídeo. Se acompanhar até o final, desejo a vocês sabedoria e consciência sempre. E até mais.